Boa noite a todos. Só um minuto, faltou só abrir aqui a nossa lousa. Bom, então, enquanto eu abro aqui, vou só comentar o que a gente fez. Nós começamos com a ideia de derivada. A gente começou com aquela conceituação de aplicação dos limites dos incrementos, né? Os incrementos é o que eu chamo de ΔX e ΔY, de uma maneira grosseira, né? Dado que um deles é um ponto fixo, né? Então, inicialmente a gente estava derivando em pontos, né? Na aula anterior, só relembrando, né, o que a gente viu. Então, essa é a definição da derivada em um ponto. Depois disso, a gente viu interpretação geométrica, né? Eu fixei um ponto P e fiz o meu ponto Q se deslocar na direção do P, né? Utilizando o limite. Com isso, a gente visualizou a ideia da nossa expressão inicial. A gente viu também que existe uma expressão, né, essa aqui baseado com a ideia de retas que é visto no ensino médio, né, que seria o f de x, e aqui eu teria uma expressão do tipo ax mais b, né, onde aí os a's e b's podem variar, né, ou seja, a função linear, afim, constante são possibilidades dentro do universo, né, mas isso quando a gente deriva num determinado ponto, né? Então, aí a gente pode encontrar a reta, né, que tangencia a minha curva naquele ponto. A gente também viu uma aplicação, né, na parte de cinemática, o surgimento do cálculo diferencial foi exatamente por um problema físico, né? Então, assim, a física é uma aplicação direta aqui dessas ideias de derivada. E, né, que foi justamente... Aí tem a guerra do cálculo, né, que alguns defendem que foi o Newton que criou, outros que foi o Leibniz. Alguns dizem que o Leibniz, que Leibniz fez é uma outra escrita do que o Newton estava falando, né? E tem alguns relatos que não existiu um diálogo entre eles. Mas, enfim, né? Eu sei que a física estava num processo de evolução lento e foi necessário parar de estudar física e desenvolver a matemática para evoluir a física. Essa foi uma história não tão não né, sem muitos detalhes, mas essencialmente foi isso que aconteceu para o surgimento desse conteúdo, né? Então a gente está discutindo um conteúdo que foi elaborado lá em 1500. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ver essa ideia de função derivada. O que seria a função derivada? Seria uma maneira de a gente definir como é que o nosso operador faz a modificação das suas respectivas funções
fazendo com que a gente não dependa mais do limite, né? Todas as vezes que for precisar calcular a derivada, né, a gente não vai precisar, né, sofrer, por exemplo, como a gente sofreu aqui nesse exemplo 2. Né? A gente fez uma divisão polinomial um pouco árdua, porém, se a gente já soubesse, né, qual é a função gerada pela derivada, era só fazer uma substituição, né, e depois substituir no ponto. Que é esse contexto que a gente vai, esse tratamento que vai ser dado a partir de agora. Então, vamos fazer aqui a leitura, né, aqui no caso, a nossa segunda definição. Eu tenho f uma função, nos nossos contextos, aqui no cálculo de forma geral, o nosso domínio vai ser sempre um intervalo aberto, e o nosso contradomínio o conjunto dos reais. Então, a minha função derivada de f em x é dado por essa expressão, que é uma generalização daquela primeira. Né? Aqui, veja que não é mais em x0. Não tem mais x0 aqui, porque x0, no caso, é um ponto definido, né? Um ponto fixo. Então, no caso, a ideia, né, dessa expressão é a seguinte. Essa expressão que eu vou escrever é a derivada para uma única função. Quer dizer, desculpe, num único ponto. Então, isso aqui, essa definição, quer dizer, essa expressão a gente já viu, que é a derivada da minha função no ponto x0 em relação a x. O que a gente vai ver hoje, sim. Aqui ainda não, porque aqui eu estou derivando em x0. Sendo que isso, aí o ΔX, ele tá funcionando como uma nova variável. Né? Então, o que a gente sabe? Que ΔX é a mesma coisa no nosso contexto aqui, mesma coisa de x menos x0. Então, tudo isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. Eu posso escrever assim. Aqui eu posso trocar pelo ΔX, né? E, sei lá, uma outra maneira alternativa seria essa, né? Eu vou escrever x como sendo ΔX mais x, zero. Então, a gente ficaria assim, né? Essa segunda maneira seria uma maneira alternativa. Porém, aqui ainda está em x0, né? Essa segunda maneira equivale à primeira, né? Eu só fiz uma substituição
porém aqui ainda está fixo o meu x0. E a gente pode generalizar isso aqui. Se for para qualquer x, basta a gente escrever assim, ó. Então, rapaz, eu escrevi tudo isso, só faltou o limite. Deixa eu... Muita calma nessa hora. Então, aqui, o meu limite, ele vai mudar, porque se o meu x está se aproximando de x0, né, então essa diferença está indo para zero. Ou seja, de forma alternativa, ΔX está indo para zero, e só reescrevendo, né, a minha expressão vai ficar assim, ó. Aí um detalhe que a gente pode visualizar aqui, nessa nova escrita, é que o meu limite ele não depende mais de x0. Né? Esse limite ele depende de x0. Então, se a gente simplesmente trocasse x0 por x, a gente ia ter um problema. Porque, né, aqui o meu x está indo para x, ia ficar f de x menos f de x sobre x menos x. Quer dizer, é como se fosse uma constante, né? Ou, sei lá, estou fazendo o meu x ir para ele mesmo. E não é bem assim, né? Então, essa maneira alternativa, ele livra a gente do x0, né? Com uma dependência aqui no meu limite, né? Que aqui a minha variável agora é ΔX. Eu vou fazer essa variável ir para zero. De certa forma, eu tenho x0 somado com uma coisa que está indo para zero. Então, isso aqui está indo para x0. Né? Então, de certa forma, é equivalente. Né? Isso aqui está se aproximando de zero, isso aqui também. E ΔX também está indo para zero. Então, se eu não dependo mais do x0, eu posso generalizar. Né? Aqui, essa derivada é em função de x0. Essa derivada é para qualquer x. Então, né, se ao invés de um ponto x0, se eu quiser falar para qualquer x, então com essa expressão eu consigo. Né? Deixa eu só ajeitar, botar o limite aqui que também ficou faltando. E com isso, né, a gente tem a lei, uma lei geral. Eu vou dizer já já. Deixa eu só... Porque é o seguinte, meu ΔX, eu posso dizer, né, que é o x menos x0. Né, que é o que a gente normalmente faz em física. Né? Pega o x final menos inicial. Aqui a gente não está realizando, propriamente dito, ao pé da letra, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse meu x está se aproximando de x0. Significa que essa diferença está indo para zero. Né? Sendo que quem é essa diferença? É o ΔX. Então, dizer que o x está indo para x0 nessa subtração é equivalente a gente dizer que o ΔX vai para zero. Tem algumas outras definições que ao invés de ΔX usa H, mas também é a mesma coisa, tá?
O H ele faz o papel do ΔX, aí a minha derivada ela não depende mais de x e vai depender de h, e a escrita é idêntica, né? Vai ser a derivada do f de x em relação a x, igual ao limite, quando h vai para zero, do f de x mais h, menos f de x, sobre h. É exatamente a mesma coisa. Tá? Mas aí é questão de notação. No início, né, ele pergunta por que a gente tinha x tendendo a x0. Porque a gente começou definindo a derivada em um único ponto. Né? Então, derivar a minha função no ponto x0 é fazer a minha variável se aproximar de x0. Né? Ou seja, a derivada ponto a ponto. Né? Agora não, eu estou definindo, aqui eu tenho uma extensão, né? Eu tenho uma função, porque aqui é para todo x, né? Eu posso gerar, para cada função elementar, eu posso gerar a sua função que determina todas as derivadas. Então, essa é a ideia, né? Agora, diminuir nosso trabalho, para não usar mais limites, né? Não estou dizendo que a gente vai jogar, sei lá, tem alguns limites que são difíceis de se trabalhar. A ideia aqui é fazer uma simples substituição, ao invés de continuar trabalhando com limites. Essa seria a ideia. Ok, então vou mostrar para vocês agora a tabela de derivadas. E a nossa tabela é essa, né? Eu comecei aqui com as elementares, então estou considerando aqui um simples monômio como sendo um elementar, e a derivada de um monômio vai ser esse outro monômio. Ou seja, o grau diminui e meu expoente vira coeficiente. Né? Isso que acontece quando eu derivo um monômio simples, da forma x elevado a um número natural. A minha segunda derivada, né, é em cima das exponenciais mais simples, né, possível, a elevado a x. Quando a gente deriva, repete aqui o a elevado a x, sendo que aparece aqui vezes o ln do a. Tá? Isso aqui é a minha segunda elementar. E a derivada das funções mais básicas circulares vão ser as seguintes, né? A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Bom, cada uma delas usa uma técnica. A derivada da constante ela entra nos polinômios, né? No caso, é legal a pergunta do Lucas. Né? Então é assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma função que é uma constante, k. E nós sabemos que as constantes podem ser reescritas como polinômios. Então, isso aqui pode ser reescrito assim. K vezes x elevado a zero. Exatamente. Esse exatamente é a pergunta que eu estou... É o que eu estou respondendo para a Michelle. Michelle está perguntando se a gente não vai mais usar derivadas, ou não vai usar limites mais. Depois dessa aula, não mais, né? Porque a gente já tem aqui a tabela. É só substituir. Depois que eu demonstrar, né? Pelo menos uma delas. Mas eu vou fazer algumas, porque as técnicas que são usadas para cada um é diferente. No caso, a técnica que eu usar na terceira é a mesma da quarta, ou vice-versa.
Mas, por exemplo, a técnica que eu uso na 2 não é usada em mais nenhuma, e a técnica utilizada na 1 também não é utilizada em mais nenhuma. Então, né, é o tipo de coisa que a gente, sei lá, precisa fazer caso a caso, né? A não ser que, né, vocês queiram pensar ou pesquisar, né? Então, sei lá. Bom, então aqui, se a gente olhar só para esse termo, né, derivando só esse, a priori a gente não sabe a derivada de uma multiplicação aqui, né? Mas a gente sabe o seguinte, que se eu derivo essa pela primeira regra que tem lá nas derivadas, diz que esse expoente vira coeficiente, né? Então, eu vou escrever o K, ou sei lá, vou botar assim, eu não sei o que acontece com K, né? Só sei que aqui vai ser zero vezes x elevado a zero menos 1. Isso é o que manda fazer a primeira regra. Eu só fiz, né, repetir esse expoente como coeficiente, né, e subtrair 1. Tá, mas aí, como aparece aqui o zero, então a derivada da constante vai, de fato, zerar. Né? Porém, pelo menos a priori. Mas aí fica a dúvida, tá, o que acontece aqui? Né? Tudo bem, aqui vai continuar sendo multiplicação. Bom, aí entra outra pergunta, assim, né, entra essa questão. Eu só sei que se minha função for exatamente a constante 1, então a derivada vai dar exatamente zero. Né? Porque 1 nada mais é do que x elevado a zero, e lá está definido a derivada em monômios. Né? Então significa que se eu derivo essa função, aí vai dar zero. Né? Pelo que eu fiz aqui. Ok, mas aqui, no caso, eu já estaria fazendo algumas aplicações. Tá? A gente já vai ver o que acontece nas operações entre as funções. Né? Porque, por exemplo, eu sei como é que eu derivo um monômio, mas eu não sei como é que eu derivo um polinômio, já que o polinômio é formado por combinações dos monômios. Então, depois que a gente fizer as demonstrações, né, mais adiante tem as regras de derivação. Então, essencialmente, são essas duas tabelas que são básicas para a gente fazer qualquer coisa aqui nessa unidade. Tá? Então, aqui diz o seguinte, né? Eu vou falar bem por alto, mas né, lembrando que eu vou repetir depois. Né? Derivada da soma, a soma das derivadas, derivada do produto vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, né? Essa segunda aqui não está sendo derivada, mas a primeira vezes a derivada da segunda, quer dizer, tem um arsenal aqui de regras, né? Que ela não é bem linear, né? Então tá. Então, por isso que em alguns momentos, se a gente tem uma constante, né, a derivada vai virar um produto. Quer dizer, se eu tenho várias funções uma dentro da outra, então a minha derivada vira uma expressão, né, relativamente grande. Então, assim, aqui é muita conta. É simples, né? É só seguir as tabelas, substituir e tal. Mas, assim, em termos de conta, né, vai aparecer bastante e não é, assim, uma coisa maçante. É até divertido, assim, olhando por um certo lado e comparando com outras disciplinas. Por exemplo, escalonar um sistema na mão, né, dependendo do sistema, não é tão interessante porque você passa muito tempo copiando linhas, né, que não estão sendo usadas. E aqui não, aqui as contas, né, vai sempre obedecendo regras e tal. Então é uma coisa assim que tem um lado divertido, né, sei lá, de se fazer. Ok, então vamos derivar as elementares. Né? Então, a primeira elementar que a gente vai derivar é a função
f de x igual a x elevado a n, onde esse n é um natural. Ou seja, isso é um monômio. Ok. Então, na verdade, a função derivada, né, que é o que a gente está procurando aqui. Então, vamos escrever a definição. Eu vou escrever H, mas, na verdade, esse H nada mais é do que aquele f de x. Então, isso aqui, a definição fica assim. Pronto, está aí a nossa definição. E agora eu vou fazer as substituições adequadas. Bom, no caso aqui, x mais h no lugar de x, né? No caso f de x mais h, é o x mais h elevado a n, né? Aqui x elevado a n sobre h. Pronto, então a nossa tarefa é mostrar que esse limite dá exatamente isso aqui. Bom, a pergunta é, qual seria o próximo passo de vocês para esse limite, né? Para exibir esse limite. Observe esse numerador e veja se precisa fazer alguma coisa aí. Enquanto vocês observam e pensam, eu vou responder a pergunta do Lucas, que faz a seguinte pergunta. Qual a mágica da derivada? Lembro que no ensino médio, alguns alunos mais espertos corriam atrás desses conteúdos para adivinhar fórmulas em física. Qual a mágica que a derivada faz para permear, ou seja, ligar grandezas diferentes, quanto mais a pessoa deriva? Então, na verdade, a mágica está um pouco por trás disso aqui, né? Do que a gente viu aqui. Lembrando que tem algumas informações no caso aqui, a derivada adianta o processo. Né? Bom, eu acho que é uma pergunta interessante, mas eu acho que não para se responder agora. E sim quando se sabe as regras e as funções quem são as funções derivadas. Porque, por exemplo, ao invés de recorrer a aquelas fórmulas que são apelidadas de sorvetão, né? Sorvetinho, enfim, essas fórmulas, com a derivada eu sou capaz de uma delas eu gerar outra. Aí é o que parece mágica. É o que parece mágico. Então, é mais interessante, depois que a gente vê isso, eu vou colocar aqui algumas fórmulas de física, derivar elas e você vai observar, né, o porquê da mágica. Que é tipo assim, só adiantando algumas coisas. Por exemplo, essa fórmula aqui que é bem comentado nessa parte inicial de física, né? O S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Esse aqui é o que é nomeado de sorvetão. Eu acho que dá para eu forçar a barra um pouco aqui e mostrar e falar, né? Responder a sua pergunta. E futuramente só detalhar melhor. Então a ideia aqui seria assim, ó, eu vou derivar. Aí, tá, beleza, eu vou derivar essa soma. Aí eu comentei lá da primeira regra, que diz assim, derivada da soma é a soma das derivadas, né? Consequentemente, isso aqui vai ser a derivada da primeira, mais a derivada da segunda, né? Mais a derivada dessa terceira aqui. Bom, aí a derivada da constante é zero. Se eu aplicar essa primeira regra aqui em t, né, então, por exemplo, eu vou derivar a minha função
sei lá, f de t igual a t, né? Então aqui é expoente 1, aí o que a regra manda fazer, né? Esse expoente ele vira coeficiente e daqui eu subtraio 1. Então vai ficar t elevado a zero. Ou seja, isso aqui vai dar só o v0. E se eu derivar essa parte aqui, né, usando essa regra também, esse 2 ele se transforma em coeficiente, então eu vou atrelar aqui, no caso 2 a t, aqui eu subtraio 1 fica ele próprio, né, sobre 2. Então, cancelando aqui, vai dar o at, né? Quer dizer, é outra expressão, né? A derivada do espaço é a velocidade. E a gente sabe que quando a gente tem essa fórmula aqui do sorvete, a gente tem essa fórmula associada, né? O V0 at, que mostrando aqui bruscamente, uma é a derivada da outra. Então é por isso que parece mágica, né? É porque na verdade eles já se utilizam. Porém, tem um detalhe, né, bem grande nessa história. Essas fórmulas elas não são geradas nesse intuito de dar resultados instantâneos, né? Então, lembre-se que velocidade instantânea que ela é gerada pela derivada, né? E não a, sei lá, velocidade média, né? Tem outros tipos de velocidade que são mais dados estatísticos a, né, a valores físicos, sei lá, instante a instante. Então, seria mais ou menos por aí esse panorama, né? E se eu derivar de novo, aí eu tenho a aceleração, né? De fato, a derivada da constante é zero, né? Ou seja, vai ser o próprio A e a gente sabe que esse A é a aceleração, né? Então, está tudo ok aqui. Não sei se deu para entender, assim, esses comentários que eu fiz aqui. Eu vou até separar aqui. Pra... Mas, enfim, a coisa meio que caminha por aí, né? Olhando pelo menos do lado da física. Ok. Então, não sei se vocês pensarem em algo aqui. Talvez não, porque eu fiquei falando um monte de coisa. Na verdade, um gera o outro, né? E em física, a gente sempre atrela, né? O V0 é esse, essa aceleração é essa, né? Então, a minha função horária, né, do espaço, né? Eu atrelo a função horária da velocidade, né? Quer dizer, só dizendo que os componentes são associados uma fórmula a outra, né? Mas no fim das contas é derivando. Isso. Bom, então aqui a ideia é a gente observar isso aqui. Percebam que isso aqui é uma generalização. Na verdade, isso é um binômio de Newton, né? Porque a soma de duas variáveis é elevado a um número natural qualquer. Então, aqui a saída para resolver esse limite é abrir o binômio de Newton, né? Coisa que não vai acontecer nas outras. Então, vamos abrir. Não sei se vocês lembram, isso aqui a gente alguns de vocês que estão aqui presentes, né, a gente estudou isso em análise combinatória, né, então vamos fazer aqui essa abertura. Vai ficar assim, ó, N0, né, que são os números binomiais, né, atrelados ao nosso binômio, então isso aqui vai ficar x elevado a n vezes h elevado a zero, mais n1 x elevado a n menos 1, vezes h elevado a 1, né? Isso aqui segue, eu vou botar mais um aqui, n2, x elevado a n menos 2, vezes h elevado a 2, e isso segue até a última parcela, que é o nn.
Isso. O numerador, todo esse numerador caiu? Não? Ok. Sim, então esse numerador aqui vai ser x elevado a zero, h elevado a n, menos x elevado a n. Então, esse aqui é meu numerador e meu denominador é só o h. Então, na verdade, a derivada de um monômio é expresso, né? Quer dizer, seria o primeiro passo para a gente fazer a demonstração. Bom, então, deixa eu só ver aqui. Ok, então aqui a ideia é o seguinte. Bom, nós sabemos, esses números aqui, existe um triângulo associado a esses números, que se chama o triângulo de Pascal. E no triângulo de Pascal, sempre o primeiro e o último elementos de uma linha são sempre iguais a 1. Não sei se vocês lembram, né, dessa informação, né? Comentando assim bem rápido e, né, sem precisar fugir muito da ideia. A ideia é mais ou menos assim, do triângulo, né? A primeira linha é 1, depois é 1, 1, depois 1, 2, 1, aí 1, 3, 3, 1, né? Que essas linhas, elas são geradas por esses números. O número binomial 0, 0 dá 1, aí aqui é 1, 0, 1, 1. E assim segue. Aí o que eu estou dizendo é, sempre no triângulo de Pascal, o primeiro e o último número de qualquer linha é sempre 1. Eu vou falar. Então significa que esse e esse são o primeiro e o último elemento das linhas, consequentemente eles são idênticos a 1. E aqui ficou x elevado a zero, porque no x a gente faz a diferença, né? No caso n menos zero. Aqui é o n menos 1, n menos 2, consequentemente aqui é o n menos n, né, que eu já botei logo o valor zero. Tá, deixa eu só responder a pergunta aqui do Ipojuca, né? O triângulo de Pascal, eu não entendi aqui, eu acho que é me dá todas as potências de 11. Eu acho que a pergunta dele é essa, não sei. 11 elevado a zero é 1. Isso, peraí, deixa eu ver. No caso, sim, entendi agora. Sim, ele está fazendo uma associação aqui com esses valores com as potências de 11. Né? Que 1 elevado a zero é 1, 11 elevado a zero, desculpa, é 1, 11 elevado a zero, 11 elevado a 1 é 11, né? 11 elevado a 2 é 121. É uma coincidência, assim, é lógico, tem esse fundamento também, mas na verdade aqui não é 121, né? É o coeficiente 1, é o coeficiente 2 e o 1, né? Que vão aparecer intercalados nos binômios, mas de fato tem essa, também, né, tem essa observação a priori. Né?
Sim, então voltando para cá. Esse cara aqui é 1, aqui é x elevado a n. Lá no final é exatamente isso, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é h elevado a n menos x elevado a n. Exatamente. E aqui também é 1. Ou seja, aqui esse produto é x elevado a n. Como assim menos x? Outros x subtraindo, é isso? Porque aqui no meu binômio, né, não aparece negativos. Não, é porque esse x elevado a n é esse aqui, ó, é meu f de x. Ó. Eu não estou fazendo subtração termo a termo, né? Parece até que o último eu subtraio por esse, né? Aí esse eu teria que subtrair por x elevado a n menos 2, mas não é. Tá? É porque é o meu f de x. Lembre-se que eu abri aqui, né? Aí ficou menos, aí eu só fiz repetir aqui. Tá. Então, significa que aqui é x elevado a n, aqui é x elevado a n. Porém, aqui tem o sinal de menos e esse aqui é positivo. Ou seja, isso aqui a gente pode cancelar, né? Esse com esse. E eu agora vou gerar a minha nova sequência, quer dizer, a minha nova série finita, dividindo o H por todas as parcelas, né? Depois de ter cancelado esses dois. E ao fazer isso, a gente vai perceber o seguinte, que aqui eu vou dividir o H com H, né? Vai ficar assim, ó. N1 a 1, x elevado a n menos 1, né? Que aqui cancela só os H's. Aí, quando eu divido o H por essa parcela, vai ficar o meu N2A2, x elevado a n menos 2, vezes H, né? Porque um dos H's a gente fez o cancelamento, e isso vai até o último, que no caso é meu NaN, né? Vezes H elevado a n menos 1. E H elevado a n menos 1, porque eu estou dividindo H elevado a n por H. Né? Então, um desses H's cancela com esse, olhando grosseiramente. Então, aqui já dá para visualizar mais ou menos o que vai acontecer. Né? Por quê? Porque o meu limite ele só depende do H. E se ele depende só do H, significa que todos os termos que têm H vão zerar. No caso, esse termo tem H, isso aqui vai dar zero. O próximo vai ter H ao quadrado, vai ser zero também. O próximo vai ter H ao cubo, vai ser zero também. E o último é H elevado a n menos 1. Ou seja, isso aqui vai ser zero também. Como essa primeira parcela não tem H, então em relação a H ela é constante. Significa que o limite é ele mesmo. N1 a 1, x elevado a n menos 1. H não. O H dela sumiu quando aqui eu fiz a divisão. Né? Aqui não tem H não. Tem aqui, ó, no termo x elevado a n menos 2. Né? Então, pronto, encontrei a derivada. Aí, quando a gente abre esse número binomial, né, isso aqui fica n fatorial, é, 1, n menos 1, vezes né, isso aqui. O que foi, filho? Algum problema?
Aí é o seguinte, aqui eu vou só desenvolver o que acontece com os Hs. Perceba que quando eu abrir o binômio, né, a minha primeira parcela H elevado a zero, que é 1, né, ou seja, esses dois são idênticos, beleza, cancelar. Todas as parcelas têm H, as que sobraram, todas. E todas estão sendo divididas pelo H. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi todas as parcelas por H. A primeira, quando eu divido por H, vai ter um cancelamento aqui. Ó. Então, essa primeira parcela aqui não tem mais o H. Aqui é H ao quadrado dividido por H, fica só H. Não, mas aí é propriedade da soma, né? A mais B sobre C, isso aqui é A sobre C mais B sobre C. Isso aqui é uma propriedade. Inclusive, sei lá, você está com dificuldade de dividir, né? Você está com dificuldade de realizar uma divisão. Muitas vezes eu aplico essa propriedade. Sei lá, vou pegar uma bem besta aqui só para a gente ter uma ideia. Sei lá, 400 dividido por 30. Bom, aí, sei lá, estou com dificuldade. Eu sei que aqui cancela, né? Fica 40 dividido por 3. Eu posso aplicar essa propriedade. Eu vou fazer assim, ó. 30 por 3 mais 10 por 3. Aí aqui, beleza, aqui é divisível. Esse aqui não é. Então, eu vou fazer 30 por 3 mais 9 por 3 mais um terço. Né? É uma possibilidade, né? A gente pode fragmentar a nossa divisão, né, em somas. Então, aqui no caso, só fazendo aqui dá 10 e tal, aqui dá 0,3, né? Então, sei lá, dá 13,3 e ainda as casas decimais, né? Sei lá, 13,3, 3 e assim sucessivamente. Poderia fazer isso também, né? Isolar o H e dividir e tal. Mas assim, né? Diante dessa propriedade, se a gente for fazer a conta, né? 40 por 30, não, 40 por 3, desculpe. De fato dá 13,3. Né? Mas enfim, é uma possibilidade. Então eu fiz isso, né? Eu peguei o H e dividi por todas as parcelas, né, me utilizando aqui dessa propriedade. Mas eu podia ter feito aí o que a Michelle sugeriu, né? Ter colocado o H em evidência e ter cancelado. Era outro caminho, né, que talvez ficasse até mais visualizável. Mas, enfim, todo mundo visualizou, né, depois dessa discussão, a ideia do H, o que aconteceu com ele. Muito bem. Aí, só para fechar, esse n fatorial vezes n menos 1, ou dividido por n menos 1, esse n fatorial eu posso escrever assim, né? Aí aqui vai cancelar, né? E de fato fica lá a nossa expressão, né, que é dado lá no nosso PDF, né? Então, se eu derivar x elevado a n, basta substituir por essa expressão. Ok. Vou mostrar agora o próximo caso. Inclusive, se vocês quiserem pensar sobre as outras derivações, tá? É com vocês. Eu mostrei um caso e, em verdade, eu digo a vocês que existem todas essas provas e não são complexas, são do mesmo nível da primeira,
não usando as mesmas ferramentas. Se quiser, a gente continua. Se vocês quiserem, eu faço as outras demonstrações. Diga aí para mim o que vocês querem. Se vocês não quiserem dizer o que querem, vocês podem dizer o que vocês não querem. Ok. Então, vamos aqui para 2, tá? Eu vou mostrar que a derivada a função derivada dessa, né, vai ser essa. Ou seja, a derivada ela é um operador que transforma essa função nessa função. Né? Muito bem, então, vou fazer aqui o segundo caso. Então, derivando a elevado a x, isso aqui é o limite com h indo para zero, o f de x mais h, menos f de x, sobre h, né? Essa definição foi o que a gente viu no início da aula. E aqui eu vou fazer a substituição. No caso, vai ficar a elevado a x mais h, menos a elevado a x, tudo isso sobre h. Ok. Então, aqui eu vou aplicar uma propriedade. E essa propriedade me diz que isso pode ser escrito assim: a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x, né, tudo isso sobre h. E aqui dá para colocar o a elevado a x em evidência. Então, isso aqui vai ficar assim: limite h indo para zero, a elevado a x, a elevado a h menos 1 sobre h. Aí a gente volta, né, a analisar o limite, né, de forma geral. Percebam que esse limite, a minha variável é o h. Então, significa que essa parcela aqui, em relação a h, ela é constante. Então, na verdade, a derivada não. O limite da constante é a própria. Significa que, num caso desse aqui, isso aqui vai ficar a elevado a x vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h. E é esse limite aqui que vai dar o ln do a. Né? É isso que a gente vai mostrar. Então, eu vou focar aqui essencialmente nesse limite. Tá? Eu sei que é a elevado a x vezes o resultado desse limite. A partir de agora, eu não vou ficar mais copiando os passos, nos próximos passos, o a elevado a x. Eu vou resolver exatamente só esse limite. Então, para resolver esse limite, a gente vai fazer o seguinte: a elevado a h menos 1, isso aqui eu vou chamar de outra coisa. Né? Eu vou chamar isso aqui de um certo, sei lá, t ou w, tanto faz. Na verdade, o que eu tinha dito daqui para cá, eu acho que o problema foi nessa igualdade. É isso? Essa igualdade aqui que... Então, a ideia aqui é o seguinte: o meu limite
eu vou aplicar na expressão que tem H, porque é o H que está indo para zero. Significa que as expressões que não possuem o H, eu posso considerar como sendo constantes. Né? E A elevado a x não possui a letra H. Então, esse limite não está sendo aplicado a A elevado a x. Então, como ele é constante, eu retirei ele do limite. Né? Tem uma propriedade, se eu não me engano, que a gente pode fazer isso. Deixa eu só conferir aqui com vocês. Né? Essa propriedade que eu apliquei. Está aqui. Né? No caso, é a segunda propriedade. O limite de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes o limite da minha função. Então, indiretamente, esse C aqui eu posso tirar do limite, né? Que aí, quando eu aplicar o limite f de x, vai dar meu L. Então, foi indiretamente isso que eu fiz ali, né? No caso, cadê? Aqui. Né, o A elevado a x ele tem comportamento de constante nesse limite, porque, tudo bem, aqui tem uma variável, mas não é h, então ela saiu do meu limite. Né? No caso, eu vou aplicar o limite aqui, a partir de agora. Né? Eu não tenho que me preocupar só com esse limite aqui, não mais com essa parte. Deixa eu só fechar aqui para se eventualmente a gente precisar. Eu acho difícil, né? Aí eu abro novamente. Ok, então, fazendo isso, né, eu vou fazer uma mudança, né, de variáveis. E isolando o meu H, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Né? Aqui eu vou ficar com A elevado a H igual a T mais 1. E aqui eu vou aplicar o ln, porque eu quero isolar o H. E o H ele é expoente, então aqui eu vou fazer ln de A elevado a H vai ser igual ao ln de T mais 1. Né? Peguei essa expressão, apliquei o ln dos dois lados, e isso significa que essa igualdade não vai ser alterada. Aí tem uma propriedade que me diz que o ln, né, de uma potência, né, esse expoente ele pode sair aqui do meu logaritmo, então isso aqui vai ficar assim, ó, h vezes ln de a, no caso vai ser igual ao ln de t mais 1, né, e por fim, o meu h pode ser escrito assim, né, como ln de t mais 1 sobre o ln de a. Então, vamos só sei lá, pegar algumas expressões daqui. Tá, então, vamos fazer as substituições devidas. Né? Então, vai ficar assim, limite, eu vou trocar de variável, né? Então, agora vai ser t. Aí eu tenho que saber para onde esse t vai, mas antes disso eu vou fazer as substituições devidas. Né? A elevado a h menos 1 é o próprio t, né? É o que a primeira igualdade me fala. Então, aqui eu vou trocar pelo t. E o meu denominador vai ser esse negócio muito louco aqui, que é o h, né? Essa divisão desses logaritmos. Então, vai ficar assim, ó, ln de t mais 1 sobre ln do a. E falta só ver para onde o t vai, né? Então, a ideia aqui é assim. Bom, o meu h está indo para zero.
vou analisar essa primeira expressão aqui. H está indo para zero. Significa que A, quando esse point vai para zero, isso aqui está indo para 1. E algo próximo de 1 menos 1, tudo isso aqui está indo para zero. Ou seja, o meu T está indo para zero. Ok. Até o momento, está claro todas as ideias ou tem alguma coisa que ainda está, né, obscura? Muito bem. Tá, então eu vou fazer algumas alterações aqui, né? Porque o nosso limite apareceu um LN, a gente não trabalhou muito com LN na primeira unidade, mas isso não significa que vai ter uma mudança drástica no que a gente vai fazer aqui, né? O fato da gente não ter explorado muito não significa que a gente vai estar limitado aqui. Então, aqui eu vou fazer algumas manobras, né? As manobras que eu vou realizar aqui é mais em relação às propriedades da divisão de frações e propriedades de logaritmo, propriamente dito. Então, as manobras que eu vou fazer serão as seguintes. Esse ln de A, eu vou mudar ele de posição. E, considerando que esse numerador também é uma fração, né? Aqui eu tenho uma divisão de frações, significa que eu posso transformar isso em uma única fração que vai ser a seguinte, né? É o ln do A vezes o T sobre 1 vezes o ln do T mais 1. Então, essa foi a primeira ideia. Segundo, né, essa primeira coisa que eu apliquei é exatamente essa propriedade aqui. A sobre B dividido por C sobre D. Isso aqui é AD sobre BC. Eu não lembro se eu comentei com vocês dessa ideia já. Ou não, não sei. Mas eu apliquei essa propriedade aqui, dessas frações aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Esse T eu vou tirar daqui. E ao tirar daqui, né, eu posso colocar ele na posição do ln ou deixar ele aqui, né? Que é justamente isso. A posição dele é uma dessas duas. E aparece aqui o produto, né? Ou seja, é opcional eu deixar o meu A aqui ou aqui e vice-versa. Posso deixar o AD aqui em cima ou o AD aqui embaixo, ou o D aqui em cima e o A aqui embaixo. Quer dizer, eu tenho diversas opções para resultar nessa fração aqui, né? Que eu estou passando o cursor, né, no caso nele. Então, esse T eu vou passar aqui para o meu denominador e quando eu faço isso, em função dessa propriedade, vai ficar assim. Vai ficar 1 sobre T vezes, no caso, o ln do A sobre... Não, assim não. Desculpa. Deixa eu... Aqui, no caso, vai ficar o ln do A. Aí esse T vai passar para o denominador assim, 1 sobre T vezes o ln de T mais 1. Ou seja, ele passou a estar no lugar do ln do A, indiretamente. E outra propriedade que eu vou aplicar aqui é em relação ao ln. Tudo que multiplica o ln eu posso colocar para dentro como expoente dessa base. Então, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar aqui ln t mais 1 elevado a 1 sobre t.
Mesma coisa, né? Vou fazer aqui algumas observações agora. Meu limite está em função do t. Ln do A não tem t. Então, ele é constante. O que isso significa? Eu posso retirar ele do limite. Né? Assim como eu fiz aqui com o nosso limite inicial. Né? Então, significa que aqui vai ficar limite do t, desculpa. Vou aproveitar aqui, vou botar aqui o ln aqui na frente, o ln do A. É por causa dessa propriedade aqui. De forma geral, né? O log na base A de B elevado a x, entendeu, né? Mas deixa eu só pôr aqui. Na verdade, aqui um certo C, né? Significa que aqui é C vezes o log né? Tem essa propriedade aqui. Muito bem, então foi isso que eu fiz. Na verdade, eu fiz o inverso. Eu peguei uma coisa que estava fora do logaritmo e eu inseri dentro do logaritmo como expoente. Bom, aqui que a gente sabe que o ln ele é uma função contínua. Né? E se o ln é uma função contínua, eu posso aplicar meu limite aqui dentro. Né? Porque aqui é uma composta, né? É um limite sendo aplicado aqui dentro dessa expressão. Né? Que se a gente for ver, essa composição aqui, ela não é uma função elementar, né? Não é uma função básica, né? Porque aqui a minha base, beleza, né? É um número real, né? Que é t mais 1. Mas meu expoente aqui não é. Então, isso aqui não é exponencial, né? Quer dizer, tem caráter exponencial, mas também tem caráter polinomial. Tá? Mas, enfim, aqui esse não é o grande problema. Então, aqui no caso vai ficar 1 sobre... eu vou ser logo direto, eu vou aplicar... Não, deixa assim. Tá, então vamos analisar aqui. Isso aqui vai dar Ln. Aí vamos ver. Se eu, no caso, como eu vou aplicar o limite aqui dentro, então perceba, vamos observar o que está acontecendo aqui dentro. Aqui é 1 mais uma coisa que está indo para zero, elevado a uma coisa, né? No caso t vai para zero, né? Aqui é 1 sobre t, significa que essa fração está indo para o infinito e essa fração está indo para zero. Vou escrever aqui a parte. Limite, t indo para zero, 1 mais t. Pergunta, vocês lembram quanto é que dá esse limite aqui? Estou colocando aqui em azul. Muito bem, o Lucas falou que isso aqui dá Aí, nova pergunta. É verdade que ele está afirmando? É verdade. Muito bem. Porém, aqui era escrito diferente. Né? Aqui para a gente era assim, ó. 1 sobre t, né? Mas é equivalente isso aqui. Né? Quando t está indo para o infinito, isso aqui está indo para zero e isso aqui está indo para o infinito, né? Mais ou menos.
aqui equivale. Isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para o infinito. Também mais ou menos, né? Porque aqui, quando eu aplico o limite, aqui pode ser mais ou menos, ou seja, essas duas expressões são equivalentes, né? Então, de fato, isso aqui vai dar E. É porque é a maneira que a gente não se utilizou, né, tanto. Tá, agora a próxima pergunta é: quanto vale o ln do E? Ninguém lembra quanto é o ln do E? Exato. Porque o ln do E é o log na base E. Isso que significa ln, né? E para que esse cara, né, se repita várias vezes, para que no final a potência dê o próprio E, é uma única vez. Então isso aqui vai dar 1. O limite do 1 é 1 vezes ln do A, isso aqui dá o ln do A. Então, na verdade, esse limite aqui que a gente estava discutindo é esse aqui que eu coloquei em colchetes. Então, quem é a derivada de A elevado a x? Vai ser o A elevado a x vezes o ln do A. Tá? Então, é isso que aparece aqui na segunda regra. Tranquilo, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para não ocorrer o que aconteceu na aula anterior, que a gente estava aplicando o limite, se você... Deixa eu só terminar minha fala, aí eu vou fazer umas perguntas para a Michelle. Eu fui aplicar o limite e acabei extrapolando o tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, essas duas eu vou deixar para vocês pensarem, né, um pouco no desenvolvimento delas. Né? Aí, próxima aula, né, no início da aula, eu faço a escolha de vocês. Tá? No caso, derivo, vou mostrar ou que a derivada do seno dá cosseno, ou o contrário, para não ocorrer, né? Porque, assim, essas duas derivadas que eu exibi para vocês, eu não expliquei com pressa, né? E isso, assim, é um tempo que eu acho que é interessante que se tome, né? Mas, enfim. Aí a Michelle falou da confusão de algumas igualdades. O exemplo 3 eu posso comentar hoje, inclusive, né? Já que eu provei duas expressões, né? Na verdade, eu provei aqui as imagens do nosso operador, duas delas, né? E vou admitir que essas duas são verdadeiras. Eu posso comentar da anterior. Isso, é verdade, eu tinha deixado para vocês. Mas aí eu, por hora, né, eu queria que a Michelle falasse as igualdades que ela ficou um pouco confusa. As do T, mas foram várias, né? Começou aqui nessa região e depois veio para cá. Nessa parte aqui está tudo ok? Essa aqui do começo, aqui, o problema foi aqui? Ok. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu chamei essa diferença de t, né? Foi o ponto de partida. Ok. Aí, o próximo passo foi isolar o t. Para isolar, primeiro retirei o menos 1, virou mais 1 aqui do outro lado. Depois, eu apliquei o ln
dos dois lados, porque, olhando aqui para essa expressão que eu escrevi, a minha variável aqui é um expoente, né? Eu estou querendo isolar ela, né? A variável, no caso, o h, que é o que está em questão aqui, como ele é expoente, eu tenho que arrumar uma maneira de deixar ele sozinho. E para isso eu vou aplicar essa propriedade, né? Para que meu expoente fique sozinho, é utilizando o logaritmo. Então, eu apliquei o logaritmo dos dois lados. Apliquei o logaritmo aqui em a elevado a h e apliquei o logaritmo em t mais 1. Então, aí ficou essa expressão aqui. Aplicando essa propriedade, o h ele passou como produto aqui. Ó. E, como eu quero deixar o h sozinho, o ln que está multiplicando o h, eu mudei de lado e a operação que ele vai realizar do outro lado é a inversa dessa. Então, se aqui ele multiplica, do outro lado ele divide. Aí eu tenho todas as expressões necessárias para fazer as minhas substituições. Né? Eu sei que isso aqui vai dar t, né, esse t aqui, e meu h eu vou trocar por essa expressão de t, que ficou assim. Tranquilo? Né? Aí pronto, aí o resto a gente foi só desenvolvimento a partir disso. Ok. Qual a condição? É porque depois tem um ponto e vírgula e tem é, A pertence a um intervalo aberto zero até infinito e tal. Menos um. No caso aqui, é isso. Eu estou considerando que meu A está exatamente nesse conjunto aí que o João Guilherme acabou de enunciar. Né? Tudo isso aqui ele vale para quando esse A é positivo, não sendo nem o zero, né? No caso o zero não é positivo mesmo, né? Quando ele é positivo sem ser o 1. Aí ele é válido. Né? Tudo isso aqui. Se ele for outra coisa aqui, aí já não se enquadra nem aqui nesse contexto. Né? Porque aí as imagens dessa função vai ser complexo. Aí a gente, sei lá, é uma análise que está fora daqui. Tá? Ok. Então, beleza. Aí tem um exemplo semelhante ao anterior, né? E tem um anterior que eu posso, sei lá, fazer a discussão, né? Por exemplo, isso aqui deu muito trabalho para a gente. Então, eu sei que essa primeira propriedade aqui é para N natural, mas ele não se usa de teoremas aqui. Eu acho que nos livros de cálculo. Né? Ele admite que eu posso me estender para não só os naturais, né, com essa aplicação de propriedade, e deixa a cargo do leitor a questão de não, quer dizer, não deixa a cargo do leitor, ele não demonstra nada. E alguns, dá até algumas referências né, de livros que tenham esse contexto mais pesado, quando o N não é natural. Né? Mas ele admite que é válido também. Porque aqui, para esse caso, né, que a gente calculou na aula anterior, eu posso mostrar como é que a gente faz a partir de agora, né, depois de conhecido isso aqui. E a gente vai ver que é bem mais simples. Que a ideia seria assim, né, eu tenho que o meu V de t é a raiz cúbica de t, né, e ele quer a aceleração no instante 2. Então, ele quer a aceleração em 2. Mas aí a gente viu que a aceleração é a derivada da velocidade. Assim, né?
que a gente viu, na verdade, foi que a velocidade instantânea é a derivada do espaço, da função espaço. E aqui é por analogia. Né? A aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Aí eu aplico o limite fazendo o tempo ir para zero, né? Ou seja, virar uma derivada. Então, para derivar essa função aqui, eu vou reescrevê-la dessa forma, né? Vai ser t elevado a 1/3. Aí ela já tem uma cara de polinômio, né? Com o meu expoente fracionário. Aí repito, né? Na literatura, essas extensões para os livros básicos de cálculo não é exibido. Ele faz algum comentário, né? Repito, ou dá alguma referência. Sei lá, no livro de análise provavelmente deve ter. Aí, derivando isso aqui, né? O que a gente faz? Esse 1/3, ele vira coeficiente e daqui a gente vai retirar uma unidade. Então vai ficar 1 menos 1/3. Isso aplicando aquela primeira regra. Então isso aqui vai ficar 1/3, né? Fazendo aqui a subtração e, sei lá, não mexendo tanto aqui, aqui vai ficar menos 2/3. Ok. Então, aplicando aqui a aceleração em 2, do jeito que está a minha expressão, né, vai ser 1/3 vezes 2 elevado a menos 2/3. Bom, como aqui é negativo, significa que isso aqui está sendo, aqui, essa escrita é como se isso aqui fosse um numerador e, sei lá, para isso aqui ficar positivo, basta colocar ele no denominador. Então aqui eu vou só mudar a escrita, vai ficar 1 sobre 3 vezes 2 elevado a 2/3, e isso aqui nada mais é do que 3 vezes a raiz cúbica do 4. Eu não sei se vocês se lembram desse resultado, né? É 4 porque é 2 ao quadrado, tá? Aí eu botei 4 aqui. E esse denominador aqui do expoente, né, é o índice da minha raiz. Então veja como o grau de dificuldade foi bem menor do que aquele limite, né, que a gente teve que fazer a divisão daquele polinômio, né, que ficou uma coisa enorme. Aqui já foi bem mais direto. Né? Então, a partir de agora, esse é o nosso tratamento, né, em relação às derivadas. A gente vai lá na tabela, faz a substituição devida e as substituições devidas, né, e parte para o abraço. Assim, falando de uma maneira, né, simples. Aí, para fechar essa aula de hoje, tá, mas do exemplo você está falando? Você bugou em relação a esse último exemplo que eu acabei de falar? Ok. Então, voltando para cá. Tá, então, essa função aqui, eu mudei a escrita dela. Né? Como ela é uma raiz, significa que isso aqui é uma potência de expoente racional. Né? Então, as raízes podem ser reescritas assim. Olhando para essa estrutura, ela tem exatamente a estrutura x elevado a n. E a derivada disso, né, é n vezes x elevado a n menos 1. Então, tudo bem, a priori a gente fez essa consideração com esse n sendo natural, mas, repito, as extensões também são válidas. Né? Não cabe esse curso mostrar isso, mas, de fato, aqui é admitido. Sim, por que a aceleração é a derivada da velocidade? Porque a gente sabe que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Isso, a simples divisão é a aceleração média. Porém, se eu aplico o limite aqui,
fazendo ΔT indo para zero, isso aqui vira uma derivada. E no caso é a derivada da função velocidade. Então, aí deixa de ser aceleração média, né? Aí passa a ser aceleração instantânea. Ou seja, eu tenho a aceleração, normalmente nos carros, né, nos painéis, os cronômetros não avisam a aceleração, pelo menos até onde a minha ignorância vai, né? Porque, sei lá, não sei se vocês têm carros modernos aqui ou alguém tem, né? Que possa ser que tenha também lá no painel um medidor não só de velocidade, e sim de aceleração. Né? Então, por isso que a aceleração é a derivada da velocidade. É aqui que entra aquela coisa que o Lucas estava comentando, né? Porque parece mágica, né? Essas questões de física, quando no ensino médio se usam derivadas. Né? Que é justamente por isso. Ó. Se eu pego essa função aqui e eu aplico a derivada, né? Aí ela vira a função velocidade, né? Associada aqui à aceleração, ou associada a essa função espaço. Então, aí o resto, né, segue. Por que a derivada da velocidade é igual àquilo? Aquilo que? T elevado a 1 sobre... T elevado a 1 sobre 3. Aí tem Não, um... aí... Não, aqui essa função foi escolhida aleatoriamente. Ela não estou contextualizando nenhum aspecto físico que uma velocidade dê isso, por exemplo. Não, aqui eu devo, sei lá, definir uma expressão aleatória para determinar que ela é a velocidade. Foi essa. Não, Não sim. sei se... Mas eu digo porque que partindo de raiz cúbica de T, eu cheguei na... Quando aplica a derivada, eu chego naquilo. Isso que eu não entendi. Porque até então a gente não tem a ideia da derivada de raízes. A gente não tem. A gente vai chegar ainda. Na verdade, a gente pode chegar, deixa eu ver, se tem outro, eu acho que tem outro contexto que dá para aplicar isso. Tem esse primeiro, que é o mais comum. Eu acho que é usando essas regras aqui, isso. Usando essas regras aqui, eu posso encontrar a derivada das raízes por outro caminho. Porque esse caminho aqui, ele parece um pouco forçação de barra. Né? Aqui não é bem um polinômio. Né? Aqui eu estou derivando uma expressão que a gente, sei lá, não é um elementar essa função. Então é estranho realmente assim, essa derivada, né, eu considerar como extensão. Inclusive, se outro caminho que a gente tem é usando a inversa, eu posso me utilizar da inversa, né, para provar a, a extensão das derivadas de, sei lá, polinômios, sei lá, extensão de polinômios. Não sei nem, nunca ouvi falar assim. Estruturas com cara de polinômio que o expoente não seja mais natural, né? Seja além dos naturais. Eu não desconheço o nome para isso, mas eu vou chamar de extensão aqui, né, para a gente. Então, sei lá, usando a derivada da inversa, eu posso estruturar a derivada das extensões de sei lá, desses hiperpolinômios. Né? Hiper, na verdade, não é bem a palavra ideal, né? Porque hiper, sei lá, eu acho que deu para todo mundo entender. Mas enfim, aqui eu só queria dizer a facilidade, né, comparado à conta que a gente fez na segunda.
Veja como, né, ficou bem mais simples a partir de agora, já que a gente já conhece o que o operador faz. Na verdade, eu fiz exatamente essa aplicação aqui. Esse cara vira coeficiente, daqui eu retiro 1 e depois eu fiz a substituição. No fim das contas, deu exatamente o valor daquele limite que a gente calculou lá na segunda-feira. Ok. Então, tá, eu vou fazer o seguinte, eu acho que já está bom por hoje. Porque esse exemplo, eu estava com a intenção de resolver esse exemplo para fechar essa aula. Tá, então eu vou deixar essa tua pergunta para fechar. Tá, obrigado. Porque esse exemplo diz assim, ó, obter a equação da reta tangente à curva, né, quer dizer, está pedindo reta tangente, então já é um pouquinho de trabalho. Aí tem essa curva no ponto x igual a π sobre 3, aí ele pede aceleração em t, quer dizer, ele pede várias coisas, né? Além disso, ele quer aceleração em outro ponto, quer dizer, muita coisa para fazer num exemplo só. Então, eu acho que se eu fizer isso, eu extrapolo o tempo. Então, para encerrar esse encontro, eu vou responder a pergunta do João Guilherme e se alguém tiver outra pergunta, também pode fazer, tá? E é o que a gente vai ver por hoje. Então, diga aí, João Guilherme, qual a sua pergunta? Ou, Na- sei lá. naquela t elevado a 1 sobre 3, a gente aplicou a propriedade que a gente tinha acabado de demonstrar, foi? Isso, essa daqui, ó, que eu estou destacando. Ah, sim, eu achei que tinha sido na 2. Por isso que eu estava estranhando. Essa aqui não, porque a minha base aqui, né, que é a variável. Então, se fosse expoente a variável, aí tudo bem, aí seria a segunda. Mas nesse caso, não. Sim, sim, então eu entendi. Muito bem. Pois tá, gente. Então, acho que por hoje tá de boas. Eu vou encerrar aqui, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar o que quiser.